Olá a todos e todas, olá a todos que estão aqui acompanhando o nosso mesa de debates, notícias comentadas, pegando aqui algumas informações, um repeteco do que foi falado ao longo da semana e notícias que queremos estar trabalhando devidamente com vocês, fazendo os comentários e sempre buscando informação bem apurada, né? Informação de primeira qualidade independente aí do veículo, mas que seja de confiança e que agregue conhecimento. Então, nessa meada, vamos aí com nossa primeira informação aqui do dia. O que vocês já devem estar acompanhando bem, né? Pego aqui então da Carta Capital, por 339 a 114, Câmara aprova a autonomia do Banco Central. Então, falando aí da quantidade de votos, né, por 339 a 114 votos, aprovada o texto, né, da autonomia do Banco Central. Segundo nota, o projeto havia sido aprovado pelo Senado Federal em novembro do ano passado. Nesta quarta, após a aprovação do texto base, os deputados rejeitaram todos os destaques propostos. Com isso, o texto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O rol de apoiadores do projeto inclui bolsonaristas e liberais. A discussão, entretanto, divide economistas. Desde que foi criado em 1964, o Banco Central é ligado ao Ministério da Economia. Sua função atualmente é controlar a inflação, ou seja, a estabilidade de preços de produtos que compramos no supermercado. Hoje, o Banco Central está subordinado ao Presidente da República, que decide quem manda na instituição e por quanto tempo. O texto aprovado garante que o Presidente da República nomeie os mandatários, mas exige justificativas caso o chefe do Planalto queira demiti-los antes dos 4 anos de mandato. A proposta também altera a data de início e fim dos mandatos. O presidente do Banco Central passa a tomar posse no terceiro ano de gestão do presidente da República, permanecendo no poder pelos 4 anos seguintes. Já a nomeação dos diretores segue uma escala ao longo dos 4 anos de gestão do governo federal. O vice-líder do PSOL na Câmara, o deputado Ivan Valente de São Paulo, confirmou à Carta Capital nesta quarta-feira que o partido acionará o Supremo Tribunal Federal para barrar o projeto de lei. A justificativa, agora saindo já do texto, né, indo aí para o nosso comentário, a justificativa do deputado federal Ivan Valente se baseia no fato que isso pode extrapolar as decisões políticas escolhidas na urna, pois ao se eleger um presidente da República, teoricamente você está esperando que tal viés político-ideológico seja implantado na economia, nos serviços públicos, na saúde, na educação, etc. e tal. Gostemos ou não, a população elegeu Jair Bolsonaro e, portanto, era de se esperar, por mais que tenhamos nossas discordâncias, né? Mas que uma política mais conservadora, uma política com viés mais direitista, seja de fato tomada, seja de fato aplicada nos âmbitos de poder, nas esferas de poder do governo federal e, consequentemente, para toda a União. Mas o que o Ivan Valente justamente considera é que essa autonomia do Banco Central pode acabar justamente prejudicando isso, pois você não terá mais o governo podendo controlar, podendo esquematizar e verificar conforme suas posições e seu entendimento aquilo que será melhor para o país. É claro que
a gente tem que considerar sempre o famoso caso a caso. Apesar de muitos gostarem e elogiarem o que foi o governo Dilma Rousseff, por um lado, ela tentou controlar o Banco Central de forma que acabou sendo relativamente desastroso para a economia do país. O mesmo não foi no caso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também de Fernando Henrique Cardoso, porém, o resultado com Dilma Rousseff, a gente viu o que é que acabou acontecendo. Porém, no caso de governos que possam dar essa liberdade, né, para o Banco Central, isso não necessariamente vai acontecer. Afinal de contas, a gente sabe muito bem quais são os interesses do mercado, quais são os interesses da especulação financeira, dos grandes bancos, dos grandes acionistas, do pessoal que está aí gerando lucro sobre lucro na bolsa de valores e que passa longe de se preocupar com se o trabalhador, se o peão, né, assim chamado, tá passando fome, tá tendo problema para pagar suas contas, está conseguindo desenvolver, colocar os filhos numa boa escola ou o que quer que seja. Todos são questões aí que a gente precisa estar de fato observando e o Banco Central livre, ele acaba sofrendo esses grandes problemas. Pode ser positivo por um lado, se a gente pensar que um presidente do Banco Central não necessariamente vai ter que tomar as mesmas decisões e medidas teoricamente erradas daquele presidente que está no poder em determinado momento. Porém, se você tiver um presidente, em especial eleito, né, por aquilo que você acredita, ou que vá defender aquilo que você acredita, ele vai acabar não tendo muito o que fazer com relação ao Banco Central, pois a política vai estar, nesse caso, independente. E fora que a política não vai poder intervir no Banco Central, mas como fica o contrário, né? E essa não é nenhuma um questionamento que eu faço, mas o próprio Reinaldo Azevedo colocou essa questão não faz muito tempo, né? Aliás, essa semana mesmo ele comentou a respeito. Então, quer dizer, se ele, um liberal, está preocupado com essa questão, imagine nós que defendemos um projeto socialista, né? Um projeto progressista de esquerda para o Brasil, que passa muito longe de dar essa autonomia para o Banco Central para colocar gestores, analistas de mercado que vão apenas querer saber o que as ações estão avaliando e não vai governar de fato para a população e sim para a Bovespa, né? Infelizmente, esse é um grande problema que a gente observa com essa tal autonomia do Banco Central. Mas a questão é polêmica e esse é um assunto que vale muito a pena estar sendo conversado com outros economistas aí ao longo do nosso mesa de debates. E. Ah, Jesus! Eu não queria. Aliás, eu queria porque é necessário, né? Mas é que eu não quero ser agressivo, né? Não é muito do meu feitio, vamos dizer assim, mas tem hora que precisa. Burros pra caramba, como é que vocês podem fazer esse tipo de coisa? Sabe, eu fico vendo as reportagens aí dos meios de comunicação, Estadão, Globo, Globo News, que é do Grupo Globo, né? G1, que é do Grupo Globo, ahn, Band, aqui na minha região, né? Para quem não conhece, a Vanguarda também, do Grupo Globo, entre outros aí.
E male male, né? Uns mais, outros menos, mas grosso modo, e adotando essa lógica, essa visão é, Dória covista, né? Do João Dória e do Bruno Covas, ambos do PSDB, e inspirado em outros por aí, a intenção, e agora no caso do município paulista, no município paulistano, aliás, né, na cidade de São Paulo, retornar com as aulas, e tudo isso para mim é bastante preocupante. Eu já fiz um vídeo falando um pouco sobre isso, vi alguns casos que não é querer futricar, não é querer desejar o pior, não é uma questão de você desejar o pior, você tá vendo o pior. Não é uma questão de você achar que vai acontecer algo ruim. Tá acontecendo algo ruim, gente. Pelo amor de Deus. A gente está em plena pandemia aí, um vírus que está se alastrando e está gerando tantos problemas com relação às chamadas variantes, que estão com mais poder de contaminação e pior ainda, a gente não está com uma política de vacinação ainda devidamente séria. Cada cidade está fazendo de um jeito, cada cidade está recebendo de um jeito, fora as cidades aí como Salvador que precisou suspender esse final de semana a campanha de vacinação, o Rio de Janeiro que até então só vai ter vacina garantida até terça-feira e olhe lá, e depois se não chegar mais insumos, se não chegar mais vacinas acabou, acabou. E entre outras cidades, né, que eu hei de trazer um material mais completo para vocês na próxima semana. Mas a gente está vendo aí algo terrível acontecendo e essa insistência de voltar às aulas, porque vai seguir os protocolos sanitários, assim assado, a gente está lidando com crianças, com jovens, e com todo respeito, mas eu já fui jovem também, e eu convivi com outros jovens, adolescentes, e desculpa, mas por mais que se fale da Covid aqui, dali, das medidas sanitárias, mas a gente sabe na prática como a coisa funciona, não é esse mundo cor-de-rosa que estão falando aí nas propagandas, então eu acho que ainda tinha que ser com muita calma. Falam aí de ano perdido, de geração perdida. Eu acho que a preocupação ela é válida por um lado, mas tem que ser observada por outros âmbitos. Então, não dá para ser simplesmente assim, vamos voltar às aulas porque tal país está voltando, porque alguns países está voltando. Tá, volta ali, aqui, mas aí a gente vê os picos subindo, a gente vê as contaminações. E se querem que eu traga um caso concreto, né? Tá aqui, notícia de ontem. Amazonas registra 342 professores com Covid 20 dias após volta às aulas. Está aqui no portal UOL. Eu pego e dou toda a referência necessária. Aliás, não é nem do UOL, né? O UOL está usando conteúdo aqui do jornal Estadão. Melhor ainda, né? Sem fazer propaganda gratuita nem nenhum tipo de proselitismo, mas gostemos ou não, o Estadão ele tem um nome aí a zelar, né? Vou com a nota. 20 dias após o retorno das aulas presenciais do ensino médio da rede estadual, o Amazonas registra 342 professores infectados com Covid-19, segundo a Fundação de Vigilância de Saúde. A situação preocupa pais e professores de Manaus. O maior número de registros ocorreu até o momento na Escola Estadual José Bernardino Lindoso, com 28 casos positivos. Outras duas escolas, a Severiano Nunes e a Samuel Benchimol, têm 10 casos cada. Então, só pegando essa primeira informação, a gente já vê como a coisa é extremamente preocupante. Então, minha gente,
Eu sei que vão chover críticas, eu sei que vão falar isso e aquilo, mas eu sinto, e muitos vão de concordar comigo, que ainda não é o momento do retorno às aulas. E falar em retorno seguro, a única segurança que eu vejo é não ter o retorno. Depois, com a campanha de vacinação avançada, com a gente na chamada fase amarela, verde, né, digamos assim, para frente, aí sim seria o momento de começar a estar sendo discutido tudo isso. Mas ainda agora, da forma como está se fazendo, eu sinto muito, mas não rola. Você é pai de adolescente, você é parente de adolescente, que tem criança em casa, vamos combinar, né? Não vamos negligenciar o vírus porque o vírus não vai ter dó porque é criança, porque é jovem. Aliás, pior ainda, né? E aí muitas vezes talvez esse jovem não se contamine ou se contamine, mas seja não sinta os efeitos, né? Seja sintomático e se passar para alguma pessoa que seja sintomática e sem a vacinação, com esses problemas que a gente tem visto aí na distribuição, na produção, como fica? Eu só sei que se coubesse a minha decisão, não voltaria às aulas. Mas não é assim que pensa João Dória, Bruno Covas e muito menos o presidente Jair Bolsonaro, né? Aliás, esse último, se dependesse dele, estaríamos aí comemorando o carnaval agora desse final de semana, né? Infelizmente, vivemos num país onde a classe política e a sua burguesia estão mais preocupadas com o lucro do que com a vida da sua própria população. Encerro aqui minha fala de hoje, né? Minha participação de hoje aqui no nosso mesa de debates. Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos e tchau!